A história de hoje começa com uma ligação telefônica. É a história de como uma chamada da minha ex-sogra, 3 meses após o divórcio, abalou minha vida até o fundo e colocou tudo o que pertencia a um passado atroz de volta ao seu lugar. Se você acha esta história interessante, por favor inscreva-se no canal e dê like. Seu pequeno apoio é uma grande força motriz para nós. Numa pacífica tarde de domingo, o toque do meu celular quebrou o silêncio. Eu estava sentada na varanda do meu apartamento com uma xícara quente de chá de camomila com mel nas mãos, absorvida nas páginas de um livro meio lido. Era uma sensação de paz tão rara que eu não tinha ousado sonhar nos últimos 5 anos. A tela do meu celular acendeu, exibindo um número desconhecido, mas inquietantemente familiar. Franzi a testa, hesitei por um momento e deslizei para atender. Alô? Do outro lado da linha, uma voz feminina afiada e nervosa atingiu meus ouvidos, misturada ao som de sirenes de ambulância e pessoas gritando. Vitória, venha para o Hospital Albert Einstein agora mesmo. O Bruno sofreu um acidente de carro horrível. É muito grave. O médico disse que precisam operá-lo imediatamente, mas o convênio dele venceu e precisamos de R$ 35 mil para o depósito do especialista. Traga o dinheiro rápido e salve seu marido. Se você não se apressar, vai ser tarde demais. Eu congelei por um segundo. Aquela voz arrogante e imperiosa. Eu a reconheceria mesmo se fosse reduzida a cinzas. Era minha ex-sogra, Mercedes. Mas espere, seu marido? Do que ela estava falando? Coloquei a xícara na mesa, um leve tilintar ecoando no ar. Respirei fundo, esperando que o aroma calmante da camomila acalmasse meu coração acelerado, sobressaltado pela surpresa. E então soltei uma risada, uma risadinha leve tingida de zombaria, mas carregada de um desprezo altíssimo. Desculpe, acho que você ligou para o número errado, respondi com uma voz tão serena que era gélida. Ou talvez a idade esteja afetando sua memória. Houve uma pausa do outro lado da linha, e então um grito ainda mais alto explodiu como se quisesse estilhaçar o alto-falante do meu celular. Do que você está falando? Eu sou sua sogra, mãe do Bruno. Seu marido está sangrando até a morte na emergência. Você é a esposa dele, então pegue o dinheiro e salve-o. A quantia que saiu da boca dela soou leve como uma pluma. Ela achava que eu era uma máquina de imprimir dinheiro, ou ainda pensava que eu era a mesma Vitória ingênua e oprimida de 3 meses atrás. Levantei-me e caminhei até o parapeito, observando as pessoas circulando lá embaixo na Avenida Paulista. A brisa da tarde bagunçou meu cabelo. Eu sentia o cheiro da liberdade, uma liberdade conquistada com sangue e lágrimas. Mercedes, disse eu, chamando-a pelo primeiro nome, sem mais usar o antigo título de sogra. Acho que você deveria tomar umas vitaminas para a memória. Faz 3 meses que o juiz finalizou a sentença de divórcio. Seu filho Bruno e eu não somos mais nada. Por que eu deveria me importar se ele morre, vive, sofre um acidente ou fica doente o suficiente para você me pedir R$ 35 mil? Com que direito? E quem é você para me pedir isso? Do outro lado da linha, sua respiração pesada era claramente audível. Ela devia estar em choque. Talvez surpresa por sua ex-nora submissa, ousar responder, ou chocada com minha frieza. Ou talvez porque percebeu que sua autoridade ilusória estourou como uma bolha de sabão. Você, como ousa falar comigo assim? Apesar de tudo, vocês dividiram a cama por anos. Existe afeto entre vocês. Ele é meu filho. Você consegue mesmo vê-lo morrer sem piscar? Mulher sem coração. Vou contar para todo mundo sua verdadeira face. Ela começou com sua habitual sequência de ameaças, chantagem emocional. Eu sorri. Era um sorriso tingido de um pouco da amargura do passado. Afeto? Você ousa mencionar essa palavra para mim? Você pensou em afeto naquela noite tempestuosa quando você e seu filho me jogaram para fora de casa? Pensou em afeto quando seu filho me espancou até meu rosto ficar cheio de hematomas só para defender aquela amante jovem dele? Pensou em afeto quando, durante o processo de divórcio, você o incentivou a esconder todos os bens para que eu saísse de mãos vazias com uma menina? Parei, engolindo o nó amargo que se formava na minha garganta. Parecia que as feridas no meu coração, que eu achava curadas, sangravam novamente sob as garras dela. Mas não doía mais. Eu só achava ridículo. Mercedes,
Ouvi dizer que seu filho vai se casar de novo, não é? Com aquela garota Júlia. Tão bonita e capaz. Dizem que ela vem de uma boa família e está esperando aquele menino que você tanto deseja. Por que não liga para ela? Ela tem muito dinheiro. Peça para ela trazer o dinheiro para salvar o futuro marido. Não se faça de boba ligando para a ex-esposa. O outro lado do telefone ficou mortalmente silencioso. Só se ouvia sua respiração ofegante e o barulho caótico do hospital. Eu devo ter acertado em cheio. Certamente algo tinha acontecido com aquela magnífica futura nora para Mercedes engolir o orgulho e me ligar, a pessoa que ela considerava lixo. Júlia, aquela garota. A voz de Mercedes de repente falhou, perdendo toda a força e arrogância. Aquela garota desapareceu com todo o dinheiro. Estou implorando, por favor, só desta vez, salve o Bruno. Eu imploro. Desculpe, mas eu não sou santa nem banco de caridade. Esses R$ 35.000 são para criar minha filha. Sim, a mesma neta que você um dia chamou de menina inútil. Estou desligando. Apertei firmemente o botão de encerrar chamada. A tela ficou preta e o bip interminável pareceu cortar o último laço que me prendia àquela família infernal. Desabei na cadeira. Minhas mãos ainda tremiam levemente, não de medo, mas da raiva que eu havia reprimido por tanto tempo e que agora vinha à tona. Apenas 3 meses desde que saí pela porta daquele sobrado, eles deviam ter pensado que eu estaria morrendo em algum quarto alugado miserável, que eu voltaria rastejando de joelhos para implorar por afeto. Mas a vida é imprevisível. A vitória de hoje não era mais a vitória de ontem. E Bruno, o homem que me traiu por outra mulher, agora jazia ali esperando a morte, abandonado pela própria amante. Karma parece uma palavra etérea, mas existe outra que se manifesta de forma mais clara e cruel na realidade neste exato momento. Tomei um gole do chá de camomila. A doçura do mel e o leve amargor da infusão se misturavam na minha língua. Lembrei-me do dia, 5 anos atrás, quando entrei pela primeira vez na casa de Mercedes como nora. Naquela época, eu também ingenuamente acreditava na palavra família. Dediquei todo o meu coração, meu dinheiro e minha juventude àquela casa. E o que recebi em troca? Uma traição vil e um cálculo cruel que gelava os ossos. Vocês acreditariam? Eu, que ganhava R$ 25.000 por mês como gerente de marketing, tinha que entregar toda a minha conta bancária para minha sogra e toda manhã recebia apenas R$ 75 para comprar mantimentos. Uma esposa que dava tudo pelo marido não percebia que ele a traía secretamente há 2 anos bem debaixo do seu nariz. E a desfaçatez máxima. Eles tentaram me vender para conseguir dinheiro para sustentar a amante. A história da minha vida, meu casamento cheio de lágrimas e minha transformação deslumbrante para me vingar da forma mais civilizada possível, mal começou. O que Mercedes acabou de dizer no telefone é apenas a ponta de um gigantesco iceberg. Por que Bruno acabou nesta situação? Qual é a verdadeira identidade da amante Júlia? E o que eu fiz para abrir os olhos deles? A xícara na mesa já havia esfriado, mas o amargor residual da ligação ainda permanecia na minha língua, permeando cada canto da memória. Fechei os olhos e me entreguei à brisa da tarde. O tempo retrocedeu 5 anos, até o dia em que eu, aos 25 anos, cheia de fé, amor e vitalidade, entrei feliz na casa de Mercedes, vestindo um impecável vestido de noiva. Naquele dia todos diziam que eu tinha feito um ótimo casamento. Meu então marido, Bruno, tinha um visual intelectual e gentil e era o filho único de uma família com um belo sobrado de 4 andares num bairro nobre de São Paulo. Eu, embora vinda de uma cidade menor do interior, tinha me formado com as melhores notas numa universidade prestigiosa e trabalhava como líder de equipe de marketing com um salário que todos invejavam. Mas aos olhos dos meus sogros, eu não passava de uma revista. Mas como diz o ditado, você não sabe que tem percevejos até se deitar na cama. Aquela casa aparentemente perfeita era, na verdade, uma prisão sufocante que aprisionava minha juventude e liberdade. Na própria noite de núpcias, sem nem sequer desfazer as malas dos presentes, Mercedes me chamou para a sala de estar. Sentada numa cadeira de madeira entalhada, ela me entregou uma folha cheia de regras familiares com o rosto impassível. Vitória, é uma grande bênção você ter entrado para nossa família como nora. Vou te dizer de antemão como deve se comportar. Somos uma família pequena e o pai do Bruno faleceu cedo, então criei meu filho sozinha. Por isso não suporto ver meu filho perder. A partir deste mês,
Eu vou gerenciar os salários de vocês dois. Fiquei atordoada e gaguejei. O quê? Mas Mercedes, somos adultos. Queremos gerenciar nosso próprio dinheiro, cuidar das nossas despesas e poupar. Poupar para quê? Mercedes me cortou com voz afiada. Vocês jovens, assim que têm dinheiro, gastam como loucos. Estou gerenciando para o bem de vocês. Quando tiverem uma necessidade grande, eu dou. Ou você está preocupada que eu vá guardar? O Bruno concorda. Uma esposa deve obedecer ao marido. Olhei para meu marido, esperando que ele me defendesse. Mas Bruno mantinha a cabeça baixa, descascando uma maçã. Deixa com a minha mãe, querida. Ela faz melhor que você. Não seja tão calculista com a minha mãe. Suas palavras foram como um balde de água fria. Mas como recém-casada e querendo viver em paz, engoli as lágrimas e entreguei o acesso à minha conta bancária. E aquele foi o começo da minha transformação em uma empregada doméstica de luxo não remunerada. Todas as manhãs, antes de ir trabalhar, eu tinha que acordar ao amanhecer para limpar o amplo sobrado de 4 andares e ir ao mercado preparar o café da manhã. Mercedes era extremamente exigente. O caldo de carne tinha que ser feito com ossos cozidos desde a noite anterior e os legumes lavados folha por folha. Depois eu corria para o escritório corporativo, onde trabalhava freneticamente sob pressão como líder de equipe. À tarde, quando os colegas sugeriam um spa ou um café, eu tinha que correr para casa para chegar a tempo do jantar. Bruno, ao voltar do trabalho, sentava no sofá com as pernas cruzadas, assistindo TV, esperando a mesa ser posta. Mercedes voltava da aula de ginástica e reclamava de uma manchinha de poeira na escada, ou se a sopa estava sem sal ou salgada demais. A parte mais humilhante era o dinheiro. Meu salário era R$ 25 mil, o do Bruno era R$ 12 mil, e tudo ficava no cofre de Mercedes. Toda manhã, ela me dava exatamente R$ 75, 5 para meu almoço e transporte, e os restantes R$ 70 para comprar jantar para 3 pessoas. Administre bem e não gaste com bobagens, ela me advertia, olhando as notas como se temesse que eu a roubasse. R$ 70 para jantar de 3 pessoas numa cidade cara como São Paulo. Eu tinha que quebrar a cabeça, ir aos mercados de desconto cedo e pechinchar cortes baratos de carne ou legumes. Alguns dias, para comprar um frango inteiro para um bom caldo para meu marido. Eu pulava o almoço e enchia o estômago com água do bebedouro do escritório para compensar a despesa. Uma vez, para a festa de fim de ano da empresa, precisei de um vestido. Abri o armário e só encontrei roupas velhas da faculdade. Reuni coragem e pedi R$ 750 a Mercedes para um vestido novo. Ela me olhou como se eu estivesse pedindo para roubar um banco. Um vestido para seduzir quem? Você já é casada. Use o que tem. R$ 750 é um mês de mantimentos para muita gente. Não seja tão perdulária. Senti tanta humilhação que corri para o quarto chorando e reclamei com Bruno. Ele, que jogava videogame, franziu a testa irritado ao me ouvir. Não faça tanto estardalhaço por um vestido. Minha mãe tem razão. Pare de ser tão superficial. Você fica bem até de pijama. Naquele momento, percebi que meu marido não era apenas covarde, mas também cruelmente insensível. Ele estava acostumado à proteção da mãe e tomava meu serviço como garantido. Aos olhos dele e da mãe, eu não passava de uma máquina de ganhar dinheiro e um robô doméstico sem desejos ou sentimentos. Pensei em me divorciar naquela época, mas 2 linhas apareceram no teste de gravidez. O bebê que chegou no meu momento mais desesperado se tornou a corda que me prendia àquele inferno. Eu me consolei. Vamos, aguente mais um pouco pela criança. Quando o neto nascer, Mercedes vai mudar e Bruno vai amadurecer. Mas eu estava errada. Meu sacrifício silencioso, longe de ser respeitado, foi impiedosamente pisoteado com o aparecimento de uma terceira pessoa. Ela entrou e despedaçou a fachada de felicidade familiar falsa. Quando minha filha Lily completou 2 anos, houve uma pequena mudança na vida profissional de Bruno. Ele foi promovido a gerente de departamento. O salário não aumentou muito, mas jantares com clientes e reuniões com parceiros se tornaram frequentes. Comecei a notar uma mudança estranha no meu marido. Bruno se importava mais com a aparência. Passava colônia toda vez que saía. E, acima de tudo, estava inseparável do celular. Trocou a senha,
Sempre deixava virado para baixo e muitas vezes saía para a varanda no meio da noite para sussurrar em ligações. Minha intuição feminina alertou para um mau presságio. Mas toda vez que eu perguntava, Bruno negava tudo. Pare de ser tão paranoica. Já tenho estresse suficiente no trabalho sem você me interrogar como uma policial em casa. Onde eu devo relaxar? Mercedes, vendo nossas discussões, sempre tomava o lado do filho. Ele se mata de trabalhar lá fora para sustentar você e sua filha. E você fica com ciúme como uma menina. Mulher ciumenta é a mais burra que existe. Mais uma vez, engoli a raiva e fiquei quieta até o dia em que, enquanto Bruno tomava banho, vi acidentalmente uma mensagem aparecer na tela bloqueada do celular dele. Amor, vem hoje à noite. Estou com saudade. Nosso filhinho também sente falta do papai. A remetente era Júlia, secretária dele. Senti meu mundo desabar. Nosso filhinho. Significava que Bruno tinha outro filho. Com as mãos trêmulas, desbloqueei secretamente o celular dele. Por sorte, eu tinha visto ele digitar a senha na noite anterior. O que vi foram inúmeras mensagens melosas e fotos íntimas de Bruno com uma mulher jovem, bonita e sexy. Ela era a nova secretária de uma empresa parceira, e seu nome era Júlia. Mas o que me mergulhou no desespero não foram os sussurros de amor, mas os comprovantes de transferências bancárias. Amor, me manda R, 500 para minhas vitaminas pré-natais. Temos que cuidar bem do nosso filho. Querido, que bolsa Chanel linda. Só R 15 mil. Você compra para mim, né? Vou pedir um dinheiro para minha mãe e te mando. Minhas pernas fraquejaram. O salário que eu ganhava com o suor do meu rosto e entregava à minha sogra não estava sendo poupado. Como ela dizia, dava para Bruno. E Bruno usava para sustentar a amante. Um fato ainda mais terrível foi revelado ao verificar mensagens antigas. Uma conversa entre Bruno e sua mãe. Mãe, a Júlia fez ultrassom. O médico disse que é menino. 90% de certeza. Seu neto. Verdade? Que bênção. Parabéns, filho. Cuide bem dela. Você não sabe como eu estava enjoada da Vitória só me dar uma menina. Por enquanto, não diga nada à Vitória. Quando a Júlia der à luz, veremos. Se precisar de dinheiro, me avise. Com o salário da Vitória, podemos sustentar meu neto. Deixei o celular cair na cama. O baque soou como meu coração se estilhaçando em pedaços. Essa família era uma quadrilha organizada de golpistas. A mulher que eu chamava de sogra e cozinhava para ela durante os últimos 5 anos era cúmplice da traição do filho. Longe de impedir, usava meu dinheiro suado para criar o feto no ventre da amante do filho. Tudo por causa daquela mentalidade patriarcal antiquada e cruel. Pela minha filha Lily, sua neta de sangue, ela nunca tinha comprado nem 1 litro de leite ou um pedaço de doce. Desprezava-a, chamando-a de menina inútil, mas pelo filho ainda não nascido de uma estranha, estava disposta a sustentar Lu, mesmo ao custo de enganar a nora. Ódio, raiva, dor, todos os sentimentos negativos ferveram no meu peito até eu ficar sem fôlego. Quis correr para a sala e arrancar as máscaras nojentas daquele par, mas minha racionalidade de mulher de negócios me deteve. Se eu fizesse uma cena agora, o que conseguiria? Bruno negaria, ou no pior caso, iria embora com a amante. Mercedes o acompanharia em me jogar na rua com minha filha. Os bens estavam no nome dela ou de Bruno e eu não tinha um centavo. Perderia tudo e começaria uma vida de dificuldades. Calma. Você tem que fazer um plano. Tem que tirar essa família podre da sua vida e recuperar o que é seu. Enxuguei as lágrimas, coloquei o celular de volta no lugar e tentei estabilizar a respiração. Bruno saiu do banheiro assobiando. Continuei dobrando as roupas da minha filha com um rosto sereno como um lago antes da tempestade. Terminou o banho? Vai jantar em casa hoje? Perguntei docemente, como se não soubesse de nada. Não. Hoje tenho que ver um cliente com o chefe. Vou chegar tarde. Vocês meninas jantem, disse Bruno enquanto penteava o cabelo e borrifava colônia. Eu agora sabia que aquela colônia era para outra mulher. Tá bom, cuidado. Enquanto via as costas de Bruno desaparecerem pela porta, meu sorriso gentil desapareceu. Em seu lugar surgiu um olhar afiado. Aproveite tudo enquanto pode. Estes serão seus últimos dias felizes. Agora que sei a verdade, o preço que você vai pagar será maior do que pode imaginar. Nos dias seguintes, comecei a investigar secretamente Júlia. Quem era ela?
Por que tinha colocado os olhos num homem indeciso, com salário modesto e cheio de pretensões como Bruno? E o mais importante, descobri que Bruno e Mercedes tramavam uma conspiração terrível para tomar o único bem que eu possuía, um terreno que meus pais me deram de herança. O que pretendiam fazer com aquele terreno? E como eu consegui virar o jogo e usar o próprio truque deles contra eles? A verdade sobre o menino e a amante Júlia seria tão simples quanto eles pensavam. A partir daquela noite fatídica em que descobri o segredo no celular do meu marido, vivi como um fantasma naquela casa. Por fora, ainda era a nora obediente. Ia trabalhar, preparava a comida, mas por dentro meu coração tinha gelado e estava cheio de suspeitas. Eu sabia que aquela paz falsa era apenas a calmaria antes de uma grande tempestade. E aquela tempestade veio mais cedo do que eu pensava, não da amante, mas da ganância sem fim da mãe e do filho. Numa noite de fim de semana, Mercedes, contrariando o habitual, foi ela mesma à cozinha preparar meu prato favorito, um ensopado de carne farto. Serviu-me uma tigela com gentileza, e seu sorriso era tão doce que me dava arrepios. Bruno, sentado ao meu lado, também estava estranhamente carinhoso, perguntando constantemente se meu trabalho estava muito estressante. Depois do jantar, Mercedes nos chamou para a sala. Serviu uma xícara de chá, pigarreou e começou a falar. Vitória, ultimamente o Bruno está indo bem no trabalho, e surgiu uma grande oportunidade de investir com alguns amigos e abrir uma franquia de restaurante. Mas ele está um pouco curto de capital, então eu estava pensando se você poderia ajudar seu marido. Tomei um gole de chá, escondendo um sorriso sarcástico. Como eu poderia ajudá-lo? Se você gerencia todo o meu salário, de onde eu vou tirar o dinheiro? Mercedes hesitou por um momento e então foi direto ao ponto. Seus pais te deram um terreno na rodovia no interior como presente, não é? Ouvi dizer que o valor subiu muito. Vá para casa e convença seus pais a vender. Com aquele dinheiro podemos financiar o negócio do Bruno. Se seu marido for bem, no final vai ser bom para você também, não é, Bruno? Ao lado dela, ele apoiou com os olhos brilhando. Sim, querida, é uma oportunidade única. Venda. Prometo pagar de volta em 2 anos. Quando eu ganhar dinheiro, compro para você um terreno 2 vezes maior. Olhei para a mãe e o filho com absoluto desprezo. Aquele terreno era meu último refúgio, o bem que meus pais tinham comprado com as economias da vida inteira para a aposentadoria, e eles ousavam me pedir para vendê-lo. Na verdade, graças às bisbilhotices no celular de Bruno e às escutas das ligações de Mercedes, eu já sabia que negócio era aquele. Não havia franquia de restaurante nenhuma. A verdade era que Bruno tinha se afundado em dívidas enormes de jogo e apostas esportivas. A dívida chegava a dezenas de milhares de reais e os agiotas ameaçavam quebrar suas pernas se não pagasse. Além disso, sua amante Júlia ameaçava abortar o precioso filho se ele não comprasse um apartamento de luxo para ela passar a gravidez em paz. Bruno e Mercedes estavam entre a cruz e a caldeirinha. Não podiam vender o sobrado onde moravam sem perder a face perante os vizinhos. Então miraram meu único bem. Pretendiam me desplumar até o último centavo para sustentar a amante e pagar as dívidas de jogo. Aquele terreno está no nome dos meus pais. Eu não tenho direito de vender, respondi friamente, colocando a xícara na mesa com um gesto decisivo. O rosto de Mercedes endureceu e seu sorriso desapareceu. Bem, vá e convença seus pais com jeitinho. Você é a única filha deles. Para quem mais vão dar se não for para você? Dói tanto assim dar para o seu marido? O negócio dele está em jogo. Negócio ou uma montanha de dívidas? Perguntei casualmente, olhando diretamente para Bruno. Bruno se assustou e derrubou o copo de água. Que bobagem é essa? Sou um homem de negócio sério. Que dívidas? Tudo bem, disse eu, fingindo um suspiro e me levantando. Vou pensar. É uma decisão importante. Não posso decidir agora. Fui para o quarto, deixando mãe e filho sentados com rostos contrariados. Naquela noite, ouvi uma discussão vindo do quarto de Mercedes. Mãe, olha como ela é teimosa. Se ela não vender o terreno, estou morto. Os agiotas mandaram pagar na próxima semana, e a Júlia está ameaçando ir embora. Fica tranquilo, eu cuido dela. Se não for pelo jeito fácil, vamos ter que fazer pelo jeito difícil. Ela mora na nossa casa e temos a filha dela. Para onde ela vai? Se pressionarmos, ela acaba cedendo.
Ouvindo aquelas palavras cruéis, soube que não podia esperar mais. Eles não me viam como família, mas como presa. Eu tinha que agir antes deles. No dia seguinte, tirei o dia de folga secretamente. Reuni todos os meus documentos importantes e a escritura do terreno que eu tinha escondido e depositei numa caixa de segurança no banco e, para ter prova, instalei uma pequena câmera escondida na sala. Mas eu nunca imaginei que a crueldade deles iria além de pedir dinheiro. Foi a ganância e a luxúria deles que levaram a tragédia ao ponto de ruptura e causaram aquela noite tempestuosa que nunca esquecerei. Numa tarde de sexta-feira, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto de Bruno abraçando uma mulher pela cintura, entrando num hotel de luxo no centro, seguida de uma mensagem provocativa. Ei, mana, seu marido cuida muito bem de mim e do nosso bebê. Você fica em casa cozinhando, tá? A remetente não era outra senão Júlia. Ela me provocava. Queria que eu perdesse a cabeça e saísse por conta própria, abrindo caminho para ela entrar na casa de Mercedes. Meu sangue ferveu. Eu não aguentava mais. Deixei minha filha com minha mãe e peguei um Uber para o endereço da foto. Não ia brigar. Ia acabar com aquela farsa com um confronto a 3 na porta do quarto 302. Meu coração batia forte. Respirei fundo e bati. Quem é? A voz de Bruno chamou, embolada pelo álcool. Serviço de quarto. A porta se abriu. Bruno, vestindo apenas uma toalha na cintura, tinha o rosto avermelhado. Dentro, Júlia de camisola transparente estava deitada na cama, acariciando a barriga ligeiramente saliente com uma expressão triunfante. Ao me ver, Bruno empalideceu e congelou. Vitória, o que você está fazendo aqui? Não respondi. Entrei no quarto e encarei duramente Júlia. Ela não parecia assustada. Pelo contrário, abriu um sorriso e se sentou devagar. Oi, Vitória. Timing perfeito. Bruno acabou de prometer que vai comprar uma casa para mim e nosso bebê. Bruno, disse eu, virando-me para meu marido, minha voz tremendo de raiva contida. De onde você vai tirar dinheiro para comprar uma casa para essa mulher? Do dinheiro da venda do terreno dos meus pais ou do dinheiro que você vem roubando do meu salário todos esses anos? Bruno olhou de Júlia para mim sem saber o que fazer. Júlia franziu os lábios. Não seja tão dura com ele. Ele é o herdeiro precioso da família. Qual o problema de gastar um pouco de dinheiro? Eu estou dando o que você não conseguiu. Um menino, você deveria me agradecer. Agradecer você, ri amargamente. Agradecer você, uma destruidora de lares e caçadora de ouro. Você acha que ele te ama? Ele só está usando o filho na sua barriga para tirar dinheiro da mãe. E você só se importa com o dinheiro dele. Vocês dois foram feitos um para o outro. Nojento. Cala a boca, Bruno de repente gritou, avançando sobre mim. Como ousa insultar a Júlia? Ela está carregando meu filho. Seu filho? Tem certeza que é seu filho? Cuspi a dúvida que eu guardava há algum tempo. Aquela frase foi o pavio da bomba. Júlia começou a gritar e fazer um show dramático. Amor, ela está amaldiçoando nosso bebê. Ela quer matar nosso filho? Bate nela. Bruno, cegado pelo álcool e pela vontade de proteger a amante, ergueu a mão sem hesitar. Um tapa seco soou, seguido de uma ardência queimando minha bochecha. Tropecei e caí, batendo a cabeça na quina de uma mesa. Sangue começou a escorrer pela minha testa. Olhei para o homem que um dia chamei de marido. Ele estava ali com os punhos cerrados e olhos injetados, sem um pingo de remorso. Sai daqui. Sai da minha frente. Sua bruxa, rugiu Bruno. Levantei-me cambaleando e limpei o sangue da testa. Olhei para Júlia, que sorria triunfante, e para Bruno, parecendo uma fera. Não importava mais. Minhas lágrimas tinham secado. Tudo bem, estou indo. Deixo esse lixo para você. Espero que sejam felizes e seus porcos morram. Corri para fora do hotel e peguei um táxi direto para casa. Tinha que falar com Mercedes. Guardava um fiapo de esperança de que, embora gananciosa, ela ainda fosse mãe e avó. Pensei que se ela soubesse que o filho tinha espancado a esposa por causa de uma amante, teria algum resquício de consciência. Mas eu estava completamente errada. Quando cheguei em casa, começou a chover forte. Entrei na sala ensopada e com sangue na testa. Mercedes assistia TV e se surpreendeu ao me ver. O que aconteceu com você? Ficou louca? Que cara é essa? Está querendo envergonhar a família? Mercedes, disse eu, com a voz falhando. Bruno está me traindo. Ele me bateu. Está sustentando aquela mulher com o dinheiro da família.
Eu esperava que ela ficasse chocada e perguntasse o que tinha acontecido, mas não. Mercedes tomou um gole de chá sem tirar os olhos da TV e disse friamente: "Oi, Zay." Congelei. Ela sabia e não fez nada. Encorajava o filho a ser infiel. Mercedes virou-se para mim com um olhar de desprezo que nunca esquecerei. Qual o problema de um homem se divertir um pouco fora de casa? O importante é que a Júlia vai nos dar um menino. Ela é inteligente e charmosa. O que você fez por esta casa todos esses anos? Só deu à luz uma menina, economizou todo o dinheiro e se recusou a vender um terreno para ajudar seu marido. Você é uma nora inútil. Mercedes, não me chame assim. Me dá arrepios. Ela se levantou e apontou para a porta. Bruno me ligou. Disse que você se comportou como uma mal-educada e insultou a namorada dele. Não precisamos de uma nora como você nesta casa. Se tiver algum decoro, saia da minha frente agora mesmo. Assim posso trazer a Júlia. Não vou deixar meu precioso neto ser criado na rua. Você está me expulsando no meio da noite? Perguntei, tremendo. Sai agora ou vai fazer escândalo. Com isso, ela correu para o meu quarto, enfiou à força algumas das minhas roupas numa mala velha e jogou-a no quintal. Fora, e nem pense em levar mais nada desta casa. Você disse que a Lily está com seus pais? Então deixa ela ficar lá. Não vamos criar uma menina inútil nesta casa. Fiquei parada no meio do quintal sob a chuva fria e torrencial. O sangue na minha testa se misturava com a água. Minha mala jazia numa poça. A porta pesada bateu na minha frente, cortando todo afeto e esperança. Olhei para o imponente sobrado de 4 andares, o lugar onde investi 5 anos da minha juventude, esfregando cada tijolo, cozinhando cada refeição. Agora tinha se tornado uma fortaleza fria que me rejeitava. Naquela noite tempestuosa, arrastando a mala pesada, tropecei para fora do beco familiar. Não olhei para trás. Sabia que tinha acabado de escapar do inferno, machucada e humilhada. Sim, mas eu tinha sobrevivido, e jurei aos céus que aqueles que tinham me jogado na rua com minha filha naquela noite pagariam por isso. Peguei um táxi, voltei para a casa dos meus pais, abracei minha filha e chorei inconsolavelmente. Depois daquela noite tempestuosa, voltei para a casa dos meus pais com o corpo quebrado e o coração ferido. Meus pais, vendo a filha emagrecida e a neta confusa, ficaram arrasados. Meu pai, homem pacato a vida toda, bateu na mesa e gritou: "Divorcia dele agora mesmo. Não tem comida para você e sua filha nesta casa. Não tenha consideração por aquelas pessoas ingratas." Graças ao apoio dos meus pais, protocolei o divórcio na manhã seguinte. Pensei que tudo acabaria rápido e cada um seguiria seu caminho, mas subestimei a crueldade de Mercedes e do filho. Para eles, o divórcio não era o fim de um relacionamento, mas a oportunidade final de me desplumar até o último centavo antes de me banir para sempre de suas vidas. A primeira audiência de mediação ocorreu num ambiente sufocantemente tenso. Mercedes e Bruno apareceram no fórum acompanhados de um advogado e até de estranhos que depois descobri serem testemunhas falsas. Bruno, sentado à minha frente, tinha perdido toda a ferocidade daquela noite chuvosa e usava um rosto frio e calculista. Não me olhou nem uma vez, concentrado inteiramente nos papéis. Quando o juiz perguntou sobre a divisão de bens e guarda, o advogado de Bruno se levantou e apresentou um argumento que me deixou atordoada. Meritíssimo. Meu cliente requer a guarda exclusiva da Lily. A senhora Vitória carece de qualificações morais para ser mãe. Ela cometeu adultério, negligenciou o lar e atualmente não tem renda estável nem residência permanente, vivendo às custas dos pais. Levantei-me de um salto e gritei: "Isso é mentira. Ele é o adúltero. Tem outra mulher e até um filho com ela." Mercedes imediatamente interveio, apontando o dedo para mim. "Não grite. Não fale bobagens. Meu filho é um homem decente. Quem sabe com que tipo de homem você andava dormindo enquanto dizia que trabalhava dia e noite? Tenho prova aqui." Ela jogou uma pilha de fotos borradas na mesa, mostrando-me comendo e tomando café com um colega homem da empresa. As fotos, tiradas secretamente, eram habilmente anguladas para parecerem íntimas. Eles até contrataram um estranho para posar como meu amante e testemunhar que nos encontrávamos secretamente há 2 anos. Meu sangue ferveu. Não contentes em querer tirar minha filha, também queriam destruir completamente minha reputação.
Queriam me transformar numa mulher infiel para justificar a expulsão e ficar com meus bens. Quanto às finanças, Bruno alegava que todas as economias familiares vinham do trabalho dele e que meu salário mal dava para minhas despesas pessoais. Exigia metade do meu terreno herdado, alegando que seu valor tinha aumentado graças aos esforços do marido. Negava descaradamente que Mercedes tinha gerenciado todo o meu salário durante os últimos 5 anos. Olhei para Bruno e Mercedes, com náusea subindo pela garganta. Como alguém podia ser tão vil? Não contentes em devorar minha carne, agora queriam beber até a última gota do meu sangue. Mas eles tinham esquecido uma coisa. Eu sou uma mulher de negócios. Podia suportar muito pela família, mas quando encurralada, sabia revidar. Respirei fundo e fiz sinal para meu advogado. Calmamente, ele abriu a pasta e apresentou as provas cruciais que eu tinha reunido secretamente. Primeiro, quanto à acusação de adultério, apresentamos as gravações das câmeras de segurança da empresa, provando que aqueles encontros eram de trabalho e sempre na presença de outros colegas. Também apresentamos a gravação de áudio da discussão daquela noite, onde Bruno admitia ter um filho com Júlia e a voz de Mercedes me expulsando de casa. A testemunha falsa, após algumas perguntas afiadas do meu advogado, gaguejou, ficou nervosa e finalmente confessou que tinha sido paga R$1.000 para fazer o papel. Segundo, quanto aos bens, apresentamos extratos bancários dos últimos 5 anos. Embora Mercedes exigisse meu dinheiro em espécie, a empresa depositava meu salário na conta. Provei que minhas retiradas regulares coincidiam perfeitamente com as datas em que ela fazia depósitos na conta dela, da qual eu também tinha conseguido fotografar secretamente o extrato. O mais importante, a escritura do terreno declarava explicitamente doação exclusiva para Vitória Martins e tinha sido lavrada antes do casamento. Legalmente, era bem particular. Bruno não tinha direito a um único centímetro daquele terreno. O tribunal, após examinar as provas, rejeitou todas as alegações ridículas de Bruno. Fui concedida a guarda exclusiva de Lily, e Bruno foi ordenado a pagar pensão alimentícia mensal. O terreno foi reconhecido como meu bem exclusivo. Quanto às economias, como eu as tinha entregado em espécie, não consegui recuperar tudo por falta de prova concreta de que Mercedes as gerenciava em meu nome. Perdi 5 anos de salário, mas salvei minha filha e minha honra, e essa foi a maior vitória. Ao sairmos do fórum, Mercedes, pálida de raiva por não ter conseguido o terreno, me insultou. Tanto faz. Considere uma doação. Você acha que vai se dar bem depois de abandonar seu marido? Vai ver como vai viver a vida toda miserável, agarrada àquela pirralha. Bruno me olhou com ódio. Você acha que é muito esperta, mas não pense que ganhou. Sem mim, você é só uma divorciada com bagagem. Que homem vai olhar para você? Olhei direto nos olhos da mãe e do filho e sorri orgulhosa. Obrigada pela preocupação. Preocupe-se melhor com sua preciosa amante e seu maravilhoso filho. Para mim, sair daquela casa foi uma bênção. Abracei minha filha e entrei no carro. Deixei para trás os rostos deles, desfigurados pela ganância e pelo ódio. A porta do inferno tinha se fechado. Um novo mundo se abria diante de mim. Mesmo que o caminho à frente estivesse cheio de espinhos, pelo menos eu podia respirar o ar da liberdade. 3 meses, 90 dias, não é muito tempo. Mas para alguém que sabe se levantar do abismo, é tempo suficiente para mudar completamente seu destino. Os primeiros dias após o divórcio foram muito difíceis. Aluguei um pequeno apartamento para morar com minha filha, assumindo o papel de pai e mãe, junto com a responsabilidade financeira. À noite, dormindo com os braços em volta da minha filha, muitas vezes molhava o travesseiro com lágrimas de tristeza, pelas feridas ainda abertas no coração. A traição de Bruno e a crueldade de Mercedes me atormentavam até nos sonhos. Mas toda manhã, vendo o sorriso inocente de Lily, eu prometia a mim mesma: você não pode desmoronar. Não pode deixar seus inimigos se alegrarem com sua desgraça. A vingança mais doce não são insultos ou brigas, mas viver uma vida 1000 vezes mais feliz e brilhante do que quando estava com eles. Joguei-me no trabalho como uma louca. Com minha experiência e habilidades, e sem mais amarras domésticas, meu foco se aguçou e rapidamente recuperei meu valor profissional. Fechei 3 grandes contratos consecutivos para a empresa. Ganhei o reconhecimento dos superiores e fui promovida a diretora de marketing, dobrando meu salário. Com o dinheiro,
Comecei a investir em mim mesma. Cortei o cabelo longo e desalinhado e troquei por um bob chique. Joguei fora as roupas largas e velhas que Mercedes me forçava a usar e as substituí por terninhos elegantes de escritório que destacavam minha silhueta antes escondida. Comecei a praticar yoga, cuidar da pele e aprender a usar maquiagem leve. No espelho estava uma Vitória completamente diferente, jovem, sofisticada e cheia de vida. Meus olhos, antes nublados pela tristeza, agora brilhavam com confiança e carisma. Colegas homens e homens de empresas parceiras começaram a me olhar com admiração e a se aproximar. Mas eu apenas sorria. Meu coração precisava de descanso. Queria despejar todo o meu amor na minha filha e em mim mesma. Enquanto minha vida brilhava cada vez mais, do outro lado da cidade, a vida de Bruno e sua família começou seu rápido declínio. Por amigos em comum, rumores vagos chegaram até mim de que Bruno estava em sérios apuros. Após o divórcio, Bruno orgulhosamente mudou Júlia para a casa como se fossem marido e mulher. Mercedes, radiante, tratava a nova nora, grávida do herdeiro, como uma rainha. Mas os bons tempos não duraram. Bruno investiu todas as economias e pegou dinheiro emprestado de amigos para abrir um restaurante de alto padrão ao gosto de Júlia. Ela imaginava um futuro onde sentaria como patroa, mal movendo um dedo para contar o dinheiro. Mas Júlia era só fachada. Era ignorante e preguiçosa. Em vez de gerenciar a qualidade da comida, esbanjava dinheiro em decoração luxuosa e compras de grife. 2 meses após a inauguração, o restaurante estava vazio. A comida era péssima, a equipe era antipática e os clientes pararam de ir. O capital acabou e os juros do banco e dos agiotas começaram a esmagar Bruno. Para piorar, a desgraça também atingiu seu emprego principal. Distraído pelos problemas do restaurante e os caprichos da amante, negligenciou as responsabilidades e cometeu um erro grave num contrato importante, causando grandes prejuízos para a empresa. Foi advertido pelos superiores, rebaixado e o salário cortado pela metade. Por causa dos problemas financeiros, o clima no sobrado de 4 andares de Mercedes se tornou sufocante. Não havia mais risada sobre um futuro brilhante à mesa do jantar, só brigas e discussões. Uma vez cruzei com Bruno por acaso num supermercado. Ele empurrava o carrinho de compras de Júlia. Parecia abatido, com barba por fazer e roupas gastas. Júlia ao lado dele fazia cara feia e o repreendia constantemente, porque ele não podia comprar as caríssimas frutas orgânicas que ela queria. Ao me ver, a ex-esposa, num vestido vermelho marcante, saltos altos, com bolsa de grife e rindo feliz com minha filha, Bruno ficou tão chocado que derrubou a caixa de leite que segurava. Ele me encarou. Em seus olhos havia uma mistura de surpresa, arrependimento e vergonha. Passei por ele como o vento sem nem dizer olá. Naquele momento soube que tinha vencido. Não porque era mais rica que ele. Tinha vencido porque havia recuperado o amor próprio que perdi quando estava com ele. Mas aquilo era apenas o começo do colapso da família dele. Quando o dinheiro acabou, o amor acabou. A amante Júlia, que Mercedes tratava como joia, começou a mostrar sua verdadeira face de caçadora de ouro gananciosa e sem vergonha. Uma nova versão do conflito sogra versus nora estava prestes a explodir, e era 100 vezes mais terrível do que o que eu tinha vivido. Enquanto eu desfrutava dos dias gloriosos da minha vida, do outro lado da cidade, naquele sobrado de 4 andares onde enterrei minha juventude, uma comédia trágica se desenrolava todos os dias. Eu não procurava essas notícias. Como diz o ditado, boa notícia corre devagar, mas má notícia corre rápido. Antigos vizinhos que detestavam a arrogância de Mercedes fofocavam comigo sobre isso. Diziam que desde que Júlia se mudou, Mercedes tinha envelhecido 10 anos. Se antes ela me odiava porque minha competência e capricho a faziam se sentir inferior, agora experimentava na própria pele o que significava convidar um tigre para dentro de casa. Júlia, com 4 meses de gravidez, entrou naquela casa e foi tratada como realeza. Mas tirou a máscara de mulher doce e dócil logo depois de conseguir me expulsar completamente. Júlia se revelou uma preguiçosa, mal educada, golpista profissional. Todas as manhãs acordava quando o sol já estava alto e limpeza da casa ou cozinhar estava fora de questão. Nem lavava o prato que comia. Sogra, o que tem para o café da manhã hoje? Sopa de carne? Não gosto.
Está muito gordurosa. Estou com vontade de lagosta e macarrão com trufa. Sei que é caro, mas seu neto precisa. Vá ao mercado francês no centro e compre o melhor que tiver. Júlia, deitada no sofá fazendo as unhas, dava ordens a Mercedes. A mesma Mercedes que me forçava a acordar às 5 da manhã para fazer caldo de ossos. Agora tinha que sair e servir de empregada para buscar caprichos gourmet da nova nora. Com voz ressentida, Mercedes dizia: mesmo grávida, você precisa se mexer um pouco. Se passar o dia toda deitada, vai ser difícil parir. A Vitória, mesmo perto do parto, limpava a casa com energia. Ao ouvir meu nome, Júlia pulava e a encarava. Não me compare com aquela caipira da ex dele. Eu sou uma mulher valiosa. Estou carregando o precioso sangue desta família. Se gosta tanto dela, chame de volta para servir vocês. Estou cansada e não aguento. Mercedes ficava sem palavras. Ninguém nunca tinha respondido assim para ela. Mas pensando na barriga saliente de Júlia e no menino tão esperado, engolia o amargor e saía para atuar como empregada da nora. Além de preguiçosa, Júlia era uma máquina de gastar dinheiro. Enquanto a carreira de Bruno ia ladeira abaixo, o restaurante sangrando dinheiro e as dívidas se acumulando, Júlia gastava como se não houvesse amanhã. Todo dia chegavam pacotes com cosméticos e bolsas de grife. De onde vinha o dinheiro? Júlia exigia implacavelmente de Bruno. Se ele não dava, ela chorava, fazia cena e ameaçava abortar ou dizia que estava depressiva. Bruno, enfeitiçado por Júlia e não querendo perder a face perante a bela esposa, chegava a pegar dinheiro com agiotas para financiar as compras de Júlia. O clímax do conflito explodiu numa noite quando os agiotas, que tinham adiantado dinheiro para o restaurante, bateram na porta para cobrar os juros. Bruno não estava em casa e Mercedes teve que sair e se humilhar, implorando mais tempo. Ao voltar para dentro, encontrou Júlia fazendo live, exibindo cosméticos de centenas de reais que tinha acabado de comprar. Mercedes não aguentou mais. Avançou sobre ela, arrancou o celular das mãos e o espatifou no chão, gritando: "Que tipo de mulher você é? Seu marido está afundado em dívidas. Eu tenho que engolir o orgulho e implorar a cobradores, e você se dedica a fazer compras. Não vai ficar feliz até arruinar esta família." Júlia, vendo o celular destruído, perdeu a cabeça. Levantou-se e empurrou Mercedes, que bateu as costas na quina de uma mesa. "Sua velha louca. Ousa quebrar meu celular? O dinheiro que gasto é dado pelo meu marido. O que tem a ver com você? Se esta casa se arruinar, é porque seu filho é um inútil, não por minha causa. Ainda por cima eu fiz o favor de ser mulher dele sem nem casamento ou reconhecimento. Agora vem me dar lição?" Mercedes, segurando as costas doloridas, olhou horrorizada para a nora que um dia elogiara por ser inteligente e charmosa. "Como ousa bater na sua sogra? Mal educada. Vou te jogar para fora desta casa." "Me jogar para fora?" Júlia zombou, com um sorriso torcido em desafio. "Tente. Vou sair com seu neto. Vamos ver se a linhagem da sua família se extingue. E não esqueça que o restaurante, mesmo perdendo dinheiro, está legalmente no meu nome. Se eu vender agora, quem vai perder?" Naquele momento, Bruno chegou cheirando a álcool. Vendo a mãe no chão e a esposa desafiadora, correu para separá-las. "Parem as duas. Parem. Vocês querem me matar?" gritou Bruno desesperado. Mercedes agarrou as pernas do filho, chorando. "Bruno, olha como ela bate na sua mãe. Você deixou a Vitória para trazer essa coisa para nossa casa?" Bruno olhou de um lado para o outro entre a mãe, Júlia e a casa transformada em campo de batalha. Baixou os braços impotente. Não podia repreender Júlia porque ela segurava o futuro dele nas mãos, mas doía ver a mãe maltratada. "Júlia, por favor, pare. Minha mãe é velha", disse Bruno em voz baixa. "Cala a boca, seu covarde sem espinha. Sua mãe me bate, quebra minhas coisas e você fica do lado dela. Tá bom. Já que vocês se uniram para me atormentar, estou saindo. Não quero esse lixo." Júlia subiu correndo para o quarto e bateu à porta. Mercedes desabou no chão, uivando alto, enquanto Bruno batia a cabeça na parede, puxando os cabelos. A cena devia ser tão patética que só de ouvir falar eu estremecia. O karma tinha chegado rápido demais, atingindo diretamente o que Mercedes mais valorizava, sua dignidade e a esperança de continuar a linhagem. Ela tinha expulsado uma nora de bom coração
e trazido uma rainha tirana que a oprimia. Uma semana após aquela discussão acalorada, a situação financeira de Bruno desabou completamente. O restaurante teve que fechar. Incapaz de cobrir as despesas, os agiotas deram um ultimato. Se não devolvesse os R$ 35 mil de principal em 3 dias, iriam à casa de Mercedes e tomariam os bens. Bruno correu freneticamente pedindo dinheiro emprestado a amigos e ex-colegas, mas todos viraram as costas. Os boatos ruins de que ele tinha abandonado a esposa por uma amante e falhado nos negócios tinham se espalhado, e ninguém queria ajudar. Encurralado, Bruno lembrou de algum dinheiro que tinha guardado secretamente quando morava comigo. Era o dinheiro que ele vinha desviando do meu salário sem dar à mãe, cerca de R$ 200 mil. Mantinha num cofre pessoal no quarto, pensando em usar como fundo de emergência ou para uma promoção. Naquela noite, assim como na noite em que fui expulsa, chovia a cântaros. Bruno, atormentado pela ideia de que o dia seguinte era o prazo final para pagar a dívida, chegou em casa bêbado. Tropeçou até o quarto, pronto para pegar aquele dinheiro para acertar com os agiotas e salvar a casa da mãe. Mas ao abrir a porta, encontrou uma cena chocante. O armário estava escancarado e todas as roupas e bolsas de luxo de Júlia tinham desaparecido. E o pior, o pequeno cofre no canto estava aberto e completamente vazio. Nenhuma única nota restava. Bruno, achando que era alucinação de bêbado, esfregou os olhos. Procurou freneticamente o cofre, mas estava oco. Todo o dinheiro, sua tábua de salvação, tinha sumido. Na penteadeira, só havia um bilhete escrito às pressas com batom vermelho. Bruno, desculpe. Não consigo continuar vivendo esta vida de dificuldades com você. Considere este dinheiro compensação pela minha juventude. Não me procure. Saí do estado. Tchau. O sangue de Bruno gelou, drenando toda a sua força. Júlia tinha fugido. Não só o abandonara, como levara até o último centavo, empurrando ele e a mãe idosa para um beco sem saída. Sua desgraçada! Rugiu Bruno como uma fera ferida. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves da moto e saiu disparado de casa como uma flecha. Bruno, aonde você vai? Com esse tempo, gritou Mercedes ao ouvir o barulho, mas só pôde ver as costas do filho desaparecerem atrás da cortina de chuva. Bruno dirigia como um louco pela estrada vazia, só um pensamento na cabeça. Tenho que encontrar a Júlia. Tenho que recuperar o dinheiro. Achou que ela tinha fugido para o aeroporto de Guarulhos ou a rodoviária. A chuva chicoteava seu rosto. O álcool nublava sua mente e o ódio o cegava. Dirigia imprudentemente, passando sinais vermelhos e xingando alto. Ao chegar a um cruzamento importante, o semáforo fechou, mas Bruno não viu ou não se importou. Acelerou para cruzar o cruzamento, perseguindo o fantasma da traidora. Bem naquele momento, um caminhão de 18 rodas veio disparado pela pista perpendicular. A buzina ensurdecedora do caminhão soou, seguida do guincho arrepiante dos freios no asfalto molhado. Bum! Uma batida terrível que pareceu engolir até o som do trovão. A moto de Bruno foi lançada dezenas de metros, estilhaçando-se em pedaços. O corpo de Bruno, como um boneco de pano, voou pelo ar antes de se chocar contra o asfalto frio, rolando várias vezes e parando imóvel. Sangue vermelho jorrou, misturando-se à chuva e manchando a pista. Seu capacete se partiu em 2 e deslizou para um canto. O caminhoneiro, aterrorizado, pálido como um fantasma, pulou da cabine. Transtornos pararam, e um murmúrio de vozes e gritos pedindo ambulância se misturou ao caos. Bruno jazia ali, olhos arregalados, olhando para o céu negro. Gotas de chuva caíam como agulhas. Nos momentos finais, antes de perder a consciência, várias imagens piscaram em sua mente. Ele viu a ex-esposa Vitória rindo feliz com nossa filha, viu a mãe idosa chorando à porta, e viu Júlia rindo em cima da pilha de dinheiro dele. Tudo se dissolveu numa escuridão turva e numa dor que perfurava os ossos. 1 hora depois, no Hospital Albert Einstein, Mercedes recebeu uma ligação da polícia de São Paulo e desabou. Chorando inconsolavelmente, pegou um táxi e correu para o hospital. Mas lá, diante do médico, recebeu uma notícia ainda mais terrível, como um raio do céu. Naquela noite, o Hospital Albert Einstein cheirava a desinfetante e um leve cheiro de sangue. O corredor da emergência era iluminado por luzes fluorescentes frias
e o barulho de macas rodando. Enfermeiras chamando pacientes e os soluços de familiares criavam uma sinfonia caótica na fronteira entre a vida e a morte. Mercedes estava encolhida num canto do corredor. Usava pijama surrado manchado pela chuva que ainda não tinha secado. Olhava fixamente para as portas fechadas da sala de cirurgia, onde seu único filho lutava pela vida. A luz vermelha acima da porta da O brilhava intensamente como o sangue que tinha se espalhado na pista. Família do paciente Bruno Silva, perguntou uma enfermeira segurando pranchetas, com voz urgente. Mercedes se levantou cambaleando. Suas mãos e pés tremiam tanto que quase caiu. Eu sou a mãe dele. Como está meu filho? O paciente sofre de hemorragia maciça e lesão cerebral traumática complexa. Estamos fazendo tudo possível para estabilizá-lo, mas o quadro é crítico. Precisamos de um depósito de R$ 35 mil, imediatamente para providenciar transferência de emergência para um centro especializado de trauma neurológico fora da rede e trazer o neurocirurgião particular. O convênio dele venceu. Se atrasar, não podemos garantir a vida dele. R$ 35 mil. Aquele número de novo, como uma pedra de 2 toneladas esmagando seu peito. Um momento, por favor. Estou ligando para alguém que vai trazer o dinheiro, implorou Mercedes, chorando. Por favor, apresse-se. A vida do meu filho está por um fio. A enfermeira virou-se friamente e voltou para dentro, deixando Mercedes sozinha no desespero. Mercedes, com mãos trêmulas, tirou o celular do bolso. Não me ligou diretamente. Naquele momento, a primeira pessoa que veio à mente não foi a ex-nora rejeitada, mas a nova nora que carregava o sangue da família. Júlia. Discou o número. Só tocou e tocou. Longo e interminável. O assinante chamado não está disponível. Ligou novamente 2, 3, 10 vezes, mas só ouvia a voz fria da operadora automática. Enviou uma mensagem, mas o que viu foi a cruel realidade. A conta de Júlia tinha sido deletada ou ela a tinha bloqueado completamente. Aquela desgraçada. Para onde você fugiu com o dinheiro do meu filho? Você matou meu menino, Júlia gritou Mercedes desesperada, atraindo os olhares piedosos das pessoas ao redor. Foi então que lembrou das palavras de Bruno antes de sair correndo de casa. Ela fugiu. Levou todo o dinheiro. Mercedes recordou os últimos dias. Júlia sempre dizia que amava Bruno, que respeitava a sogra e prometia dar um filho para continuar a linhagem. Tudo era farsa. Ela tinha planejado tudo. Esgotou o dinheiro dele, empurrou Bruno a pegar empréstimo com agiotas e, quando Bruno não tinha mais nada, pegou até o último centavo do cofre e fugiu para longe. Meu Deus, que ingratidão! Filho, meu filho, que tolo você foi! Lamentou Mercedes batendo no peito. Mas a tragédia não parou aí. Seu celular tocou novamente. Desta vez era uma ligação de número desconhecido. Alô? Atendeu Mercedes com voz fraca. Mercedes, certo? Seu filho Bruno sabe se esconder bem com todas as dívidas que tem. Soube que ele sofreu um acidente e está morrendo, hein? Disse uma voz masculina ameaçadora. Eram os agiotas. Por favor, nos deixem em paz. Meu filho está em cirurgia de emergência agora. Não me importa se ele está na emergência ou no inferno, gritou o homem. O dinheiro que emprestei é real. Se ele morrer, você vai ter que pagar. Só para você saber, estamos em frente à sua casa agora. A escritura da casa pode estar hipotecada ao banco, mas os móveis não. Se até amanhã de manhã você não tiver os R$ 35 mil de principal e juros, vou mandar meus rapazes esvaziar o lugar e depois vamos fazer uma visita ao seu filho no hospital. Você vai ver. Clique. Tom de descagem. Mercedes deixou a mão cair fracamente e o celular caiu no chão, rachando a tela. Era um beco sem saída. À beira de perder a casa, o filho morrendo e sem um centavo. A nora dourada tinha fugido e os cobradores de dívida sitiavam a casa. Mercedes olhou ao redor, sentindo o mundo desabar. Procurou nos contatos, mas parentes não atendiam ou arrumavam desculpas de estarem ocupados, com medo de que ela pedisse dinheiro. Amigos, que a cercavam quando estava bem de vida, agora a evitavam como a peste. Em meio a essa angústia entorpecente, um nome surgiu em sua cabeça como última tábua de salvação. Vitória. Sim, sua ex-nora. Vitória. A mesma nora que ela tinha insultado e expulsado.
mas lembrava que Vitória era de coração mole e sentimental. E o mais importante, tinha ouvido rumores de que ela agora era diretora e ganhava tanto dinheiro que nem conseguia contar. Se ela é tão rica, o que são 35 mil para ela? Afinal, Bruno é o pai da filha dela. Ela não ficaria de braços cruzados vendo-o morrer. Mercedes se acalmou com aquele pensamento descarado e egoísta. Pegou o celular rachado e me ligou. Tentou me pressionar a dar o dinheiro, misturando o tom autoritário da antiga posição de sogra com o desespero da situação atual. E tudo terminou com minha única pergunta: e quem é você? Rejeitei-a com frieza e firmeza. Quando desliguei, Mercedes ficou atordoada no corredor do hospital. Sua última esperança tinha desaparecido. Olhou para as portas da emergência e lágrimas rolaram pelo rosto velho e enrugado. Pela primeira vez na vida, sentiu uma solidão aterrorizante. Percebeu que ela e o filho tinham destruído com as próprias mãos todo o afeto e qualquer possibilidade de salvação. Vitória, eu errei, murmurou. Mas aquele arrependimento tardio só foi ouvido pelas 4 paredes do hospital. No entanto, Mercedes não esperava que do outro lado da linha, eu, que tinha desligado o telefone, não fosse simplesmente ficar parada sem fazer nada. Eu estava sentada na sala olhando para a tela preta do celular. O chá de camomila tinha esfriado, mas meu coração ardia. Não de preocupação com Bruno, mas de uma mistura de emoções complexas e indescritíveis. Disse a Mercedes que não me importava. Ri da audácia dela, mas no fundo sentia curiosidade e desejo de ver o final do filme trágico que eles mesmos tinham dirigido e estrelado. Não ia interpretar o papel de salvadora que Mercedes esperava. Queria confirmar com meus próprios olhos o preço que os traidores pagavam. Queria ver a miséria daqueles que me jogaram na rua. E, acima de tudo, queria mostrar claramente a posição da Vitória de hoje. Levantei-me e fui para o closet. Não escolhi as roupas simples que costumava usar. Peguei um elegante vestido preto justo. Por cima, coloquei um blazer creme sofisticado e combinei com uma bolsa de grife e saltos altos que tinha me presenteado para celebrar a conclusão de um projeto bem-sucedido. Uma maquiagem leve, mas definida, com um toque de vermelho autoritário nos lábios. No espelho estava uma mulher bem-sucedida, autoconfiante e orgulhosa. Não era mais a Vitória desalinhada que cheirava a gordura de cozinha de um ano atrás. Mãe, vou sair para resolver um assunto. Seja boazinha em casa. Beijei Lily na testa e saí pela porta. Dirigi meu carro noite adentro. Ao chegar ao Hospital Albert Einstein, desci. O som dos meus saltos ecoava com autoridade no piso do hospital, destacando-se no espaço barulhento e lotado. O cheiro forte de desinfetante me fez franzir ligeiramente o nariz. Lembrei o dia em que dei à luz Lily num hospital humilde de subúrbio sem meu marido e só com os cuidados da minha mãe. Aquela memória tornou meus passos mais firmes. Ao longe, vi Mercedes. Estava encolhida numa cadeira de espera, a cabeça enterrada entre os joelhos. Parecia tão pequena e miserável que, se não olhasse bem, poderia confundi-la com uma moradora de rua. Parei na frente dela. Minha sombra se projetava longa, eclipsando a luz que a iluminava. Mercedes sentiu alguém parado à sua frente e lentamente ergueu a cabeça. Seus olhos estavam inchados, vermelhos e perdidos. Ao ver uma mulher elegante e bonita olhando para ela de cima, ficou atordoada por alguns segundos antes de me reconhecer. Vitória. É você, Vitória. Você veio. Mercedes, como um náufrago agarrando-se a um pedaço de madeira, pulou e tentou segurar minha mão. Trouxe o dinheiro. Graças a Deus. O céu me ajudou. Rápido. O médico está pressionando para pagar. Dei um passo suave, mas firme para trás, evitando seu toque como se evitasse algo sujo. Calma, disse eu com voz fria e sem emoção. Não vim pagar nada. A mão de Mercedes parou no ar. Seu sorriso torto desapareceu e surpresa e raiva começaram a surgir no rosto. O quê? O que você está dizendo? Se não trouxe o dinheiro, para que veio? Para rir de mim? Sim, respondi, olhando-a direto nos olhos com cruel honestidade. Vim ver como é o karma pessoalmente. Ver onde está sentada agora a sogra que jogou as roupas da nora na rua numa noite chuvosa. E ver onde está deitado agora o marido que bateu na esposa por causa de uma amante. Sua bruxa, sua demônio, gritou Mercedes apontando para mim. Ele está lá dentro morrendo. Como você pode dizer isso? Você que foi esposa dele. Uau, zombei. Parece que você esqueceu.
3 meses atrás, você e sua gente tiraram esse título de mim. Agora sou só uma estranha. E uma estranha não tem obrigação de salvar a vida da pessoa que tentou matar sua alma. Aproximei-me mais e sussurrei no ouvido dela para que não perdesse uma única palavra. Mercedes, os R$ 35.000 que você precisa não são uma grande quantia para mim. Eu poderia resolver agora com uma assinatura, mas não vou. Sabe por quê, Mercedes? Ela me olhou atordoada. O medo começava a tomar conta dela, porque com esse dinheiro eu prefiro doar para um orfanato ou salvar cachorros abandonados na rua do que salvar um traidor como seu filho. Pelo menos aqueles animais, se você alimenta, abanam o rabo. Você e seu filho mordem a mão que os alimenta. Sai daqui agora mesmo, Mercedes, engasgando de raiva, desabou na cadeira, apertando o peito e ofegando. Naquele momento as portas da emergência se abriram e um médico, tirando a máscara cirúrgica, saiu com expressão séria. Família do paciente Bruno Silva. Mercedes já não parecia ter forças para se levantar. Olhei para ela uma vez e virei-me para o médico. É ela. Como ele está, doutor? O médico, pensando que eu era da família, balançou a cabeça com olhar de pena. Conseguimos estancar a hemorragia, mas o dano cerebral é tão grave que, a menos que ocorra um milagre, é altamente provável que ele permaneça em estado vegetativo pelo resto da vida. Além disso, os custos de UTI pós-operação serão astronômicos. Estamos falando de vários milhares de reais por dia. Então, a família deve se preparar mental e financeiramente. Estado vegetativo. Aquelas duas palavras caíram como uma sentença de morte. Nem vivo, nem morto. Um corpo sem alma jazendo ali como um fardo vitalício para os que ficassem para trás. Ao ouvir aquelas palavras, os olhos de Mercedes reviraram e ela desmaiou na cadeira. Ninguém a segurou. Algumas enfermeiras correram para prestar os primeiros socorros. Observei a cena caótica. Vi a mulher que um dia dava ordens agora caída e impotente, e a porta da UTI, onde Bruno agora jazeria, cheio de tubos por todo o corpo. Não senti tanta satisfação quanto pensava que sentiria. Só senti um vazio e uma espécie de pena. Pena por uma vida de ganância e estupidez. Passaram a vida toda lutando para tomar um terreno da nora, um pouquinho de dinheiro, e no final ficaram com um futuro sombrio e mãos vazias. Eu estava prestes a virar as costas. Meu propósito tinha sido cumprido. Tinha visto o fim deles. Mas quando dei alguns passos, uma mão fria e trêmula de repente agarrou meu tornozelo com força. Virei-me surpresa. Mercedes tinha acordado. Não estava mais na cadeira. Tinha engatinhado pelo chão até meus pés. Envolveu meus pés com os braços e ergueu o rosto banhado em lágrimas para me olhar. Não havia mais orgulho nem arrogância. Vitória, eu imploro. Por favor, salve meu filho. Apoiou a cabeça no piso frio de azulejo do hospital. Tum, tum, eu errei. Sou uma velha estúpida. Fui cruel. Mereço morrer. Mas Bruno ainda é jovem. Vitória, você que tem condições, tenha misericórdia e dê a ele a chance de viver novamente como pessoa. Prometo pagar todo o dinheiro de volta. Mesmo que tenha que mendigar ou trabalhar como diarista, vou pagar minha dívida sendo sua escrava pelo resto da vida. Uma mulher de mais de 60 anos, no meio de um hospital lotado, ajoelhada aos pés de uma mulher jovem e elegante, batendo a cabeça no chão. Todos que passavam paravam para olhar, sussurrar e apontar. Alguns podiam pensar que eu era uma filha desnaturada e sem coração. Outros pareciam adivinhar a situação. Olhei para Mercedes aos meus pés. A mulher que um dia me ordenava ajoelhar para esfregar o chão, que contava cada pedaço de carne que eu comia. Agora ela ajoelhava aos meus pés. Por um momento, um sentimento de compaixão humana me fez vacilar. Mas o raciocínio de uma mulher que tinha sofrido demais sussurrou: não acredite nela. As promessas de gente como ela só valem quando estão encurraladas. Levante-se. Pare com o teatro, disse eu com voz ainda fria, mas ligeiramente mais suave. Você vai me pagar a dívida com o quê? Você está prestes a perder a casa e seu filho está em estado vegetativo. Com o que vai pagar? Eu. Mercedes, engasgando com os soluços, não conseguia falar. Prostada na ponta dos meus saltos, juntou as mãos e continuou implorando. Vitória, eu sei que você está com raiva de mim e do Bruno. Sei que errei, mas filha, dizem que não se bate em quem se arrepende. Afinal, fomos família. Comemos na mesma mesa por 5 anos, não lembra?
Quando você chegou como recém-casada, eu te peguei pela mão para ir ao mercado. Ensinei você a fazer aquele ensopado de carne que você gostava tanto. Como pode esquecer todo aquele afeto? Parei e olhei para a mulher ajoelhada aos meus pés. Afeto. Ela tentava trazer à tona memórias que na cabeça dela eram boas. Soltei uma risada. Minha risada seca ecoou no corredor do hospital. Mercedes, que ótima memória você tem. Lembra do ensopado, mas parece esquecer quem tinha que acordar às 5 da manhã para ferver a carne e lavar os legumes. Lembra de me levar ao mercado, mas não lembra de gritar comigo, me chamando de gastadora porque eu acidentalmente comprei legumes que custavam R$1 a mais. Abaixei-me para olhar direto nos olhos dela e ergui a voz. Que comemos na mesma mesa por 5 anos. Isso é verdade. Por aqueles 5 anos, comi arroz banhado em lágrimas. Lembra daquela mesa onde, quando se fazia frango, as coxas e as asas eram todas para seu filho, e eu ficava com o pescoço e os ossos? Você dizia que Nora precisava ficar magra. Esqueceu? Mercedes, sem palavras, baixou a cabeça, evitando meu olhar afiado, mas continuou implorando. Isso é porque os mais velhos nos ensinaram assim. Se fui rigorosa com você, foi porque queria que você crescesse e administrasse a casa bem. Não havia maldade. Bruno errou em te bater. Mas ele é homem. Tem pavio curto. Agora ele está lá entre a vida e a morte. Vitória, tenha misericórdia. Para alguém rica como você, R, 35 mil não é muito dinheiro. Se salvar ele, podemos recomeçar. Vou aceitar você novamente como nora. Vou expulsar aquela Júlia e fazer de você a patroa da casa. Mesmo nessa situação, ela ainda se perdia em delírios de poder. Ela realmente achava que ser nora da casa de Mercedes ainda era um favor que eu ansiava? Cale a boca, gritei, incapaz de conter o nojo por mais tempo. Não fale comigo nesse tom, como se estivesse me fazendo um favor. Você acha que preciso da sua casa arruinada, cheia de dívidas? Acha que preciso daquele marido traidor em estado vegetativo? Peguei um lenço, limpei a boca depois de gritar e continuei com a voz mais fria que consegui. Que você foi rigorosa para me fazer crescer. Não, Mercedes, você não foi rigorosa. Foi cruel. Explorou meu trabalho, tomou meu salário, desprezou meus pais e a cereja do bolo. Naquela noite chuvosa, você e seu filho me jogaram na rua como um cachorro com minha filha, só porque eu não quis vender o terreno dos meus pais para sustentar a amante dele. Aquela crueldade não é lição. É a natureza vil que você e seu filho carregam até os ossos. Mercedes tremia da cabeça aos pés. Cada uma das minhas palavras era como uma faca rasgando sua pele grossa. Que eu devo salvar aquele homem. Apontei para a UTI. Por que devo salvar o homem que me empurrou à beira da morte quando você me jogou sem um centavo, sem casa numa noite chuvosa com minha filha? Você sentiu pena de mim quando seu filho bateu na minha cabeça até sangrar? Parou ele? Não. Você me insultou do lado e o incentivou. Eu. Mercedes, soluçando, não conseguia continuar. Ninguém escapa do karma, Mercedes. O sofrimento que seu filho está passando agora. A realidade que você está vivendo é o preço das suas más ações. Não culpe o céu, nem os outros. Culpe a si mesma. Levantei-me ereta e ajeitei as roupas. Aquela conversa tinha me exaurido, mas ao mesmo tempo me permitiu ventilar anos de raiva reprimida. Tinha dito tudo o que precisava dizer, mas Mercedes, desesperada, ainda se agarrava à última tábua de salvação. Mesmo que eu já a tivesse perfurado, ela tapava os ouvidos e se recusava a ouvir. Tudo bem, eu errei. E Bruno também errou. Mas filha, o bebê que Júlia carrega no ventre. No fim das contas, é sangue desta família. Como você pode ver o pai dele morrer e ele se tornar uma criança sem pai desde o ventre? Você também é mãe. Tenha pena da criança inocente. Ela trouxe o bebê novamente. Achava que apelando para meu instinto maternal e minha bondade, eu amoleceria, mas ela não sabia que a verdade sobre aquele bebê seria o golpe fatal final que acabaria com todas as esperanças dela. Olhei para Mercedes. Meu olhar passou de raiva para pena. Uma pena profunda por alguém que permaneceu tola até o fim amargo. Você realmente quer saber a verdade sobre aquele menino? Muito bem. Vou mostrar para você finalmente acordar, para saber exatamente por que seu filho arriscou a vida. Abri a bolsa, peguei o celular
e abri o arquivo que um investigador particular tinha me enviado 2 dias antes. Aproximei a tela iluminada do rosto atordoado de Mercedes. Na tela havia várias fotos nítidas e conversas de mensagens. Olhe bem, esta mulher é sua preciosa nora, Júlia. E este homem é um magnata do ramo imobiliário de Florianópolis que tem esposa. A primeira foto mostrava Júlia e um homem obeso se abraçando afetuosamente num resort. A data da foto era clara, 6 meses atrás. Sabe contar? 6 meses atrás ela estava com este homem. Naquela época, seu filho Bruno estava em casa comigo, interpretando o papel de marido exemplar. Passei para a próxima foto. Era um ultrassom do feto de Júlia, feito numa clínica particular. Olhe a data estimada do parto, Mercedes. Este feto agora tem mais de 22 semanas. Isso significa mais de 5 meses. Mas seu filho só está com ela há 3 meses. Entende o que isso significa, Mercedes? Os olhos dela colados na tela tremiam e balbuciavam. Não pode ser. Ela me disse que estava com 3 meses. A barriga era pequena. Ela te enganou, zombei. Aquela mulher é profissional, sabe se vestir, sabe esconder a barriga. E aqui, esta mensagem é a parte mais interessante. Abri a conversa entre Júlia e uma amiga próxima. As letras preto no branco apareciam como a confissão mais descarada. Estou grávida daquele gordo. O cara tem medo da esposa e não assume. Me deu 15 mil para abortar, mas me sinto mal. O médico disse que se eu abortar desta vez posso ficar estéril. Então o que vai fazer? Vou ficar. Estou me envolvendo com este bom partido agora. O nome dele é Bruno. É filho único. Tem um sobrado bonito em São Paulo. E a mãe dele é louca por um menino. Esse cara é um covarde sem espinha. Fácil de enganar. Umas palavras doces e ele acredita em tudo. Vou fazer ele acreditar que é o pai. Vou ter onde morar. Dinheiro e a mãe, como é velha, vai ficar louca de alegria. Talvez até expulse a ex-esposa e me mude para lá. Ao terminar de ler a mensagem, Mercedes parecia ter sido atingida por um raio. Desabou no chão, agarrou a cabeça com as 2 mãos e abriu a boca. Mas nenhuma palavra saiu. Todo o mundo dela, seu orgulho, a esperança de continuar a linhagem, tudo o que tinha usado para justificar sua crueldade agora, se estilhaçava como uma bolha de sabão. O velho ditado de criar filho dos outros não podia ser mais verdadeiro. Seu filho Bruno tinha sido vítima da maior farsa dolorosa da vida dele. Traiu a esposa, abandonou a família e a dignidade para seguir uma mulher depravada. E no final ia criar o filho de outro homem. Gastou o dinheiro ganho com o suor da esposa, até dinheiro roubado, para sustentar uma mulher que carregava outro sangue no ventre. E o mais amargo, ele sofreu o acidente tentando perseguir aquela golpista para recuperar o dinheiro. Jazendo ali esperando a morte com o corpo destruído. Tudo por uma mentira, uma morte estúpida e vã. Meu Deus, filho, por que você foi tão tolo? Eu te arruinei, gritou Mercedes com um uivo de partir o coração, batendo a cabeça no chão. Seu choro não era mais falso, era a dor extrema de uma mãe percebendo que tinha empurrado o próprio filho para a morte. Ajudou uma cobra a destruir o lar do filho, expulsou uma boa nora e atraiu calamidade e ruína. Entende agora? Guardei o celular e olhei para ela com pena. Esta é a verdade que você tem que enfrentar. Não há menino nenhum, não há nora de bom coração, só a estupidez e a ganância de você e seu filho. Vitória, salve ele. Mesmo que ele tenha sido um tolo, ele é meu filho. Mercedes engatinhou novamente para meus pés, mas sem forças. Sua voz era apenas um sussurro. Olhei uma última vez para a UTI. Bruno merecia ser punido, mas vê-lo morrer enganado me fazia sentir, por um lado, pena pela vida dele. No entanto, a pena não me faria carregar o peso daquela vida novamente. Mercedes, não posso pagar os 35 mil. Esse dinheiro é o futuro da minha filha, o futuro da mesma neta que você um dia maltratou, mas por um mínimo de humanidade, não vou deixar você morrer de fome aqui. Tirei um cartão de visitas da carteira e coloquei na mão de Mercedes. Este é o contato de uma organização de caridade que ajuda pacientes de acidentes graves. Minha empresa patrocina eles com frequência. Vou ligar para pedir que analisem o caso do Bruno. Com sorte, podem cobrir parte das despesas hospitalares. O resto você terá que resolver sozinha. Venda a casa, venda um terreno, pegue empréstimo. Isso é problema seu. É até onde posso ajudar. Dito isso, virei-me decididamente e fui embora. Atrás de mim,
Ouvi a voz de Mercedes me chamando. Vitória, me desculpe. Eu me arrependo de verdade, mas não parei. Ao sair pelas portas do hospital, um vento frio da noite soprou, mas estranhamente senti calor no coração. Tinha feito a coisa certa segundo minha consciência. Não me vinguei deixando-os morrer, mas também não fui estúpida o suficiente para deixá-los me usar novamente. Mostrei a verdade, e a verdade foi o julgamento mais cruel. A vida é justa. Bruno, daquele dia em diante, enfrentaria a escuridão eterna ou viveria com deficiência vitalícia. Esse foi o preço da traição. Júlia fugiu com o dinheiro, mas nunca viveria em paz com o dinheiro roubado. E Mercedes, o resto da vida seria um inferno de arrependimento e solidão. E eu? Olhei para o céu noturno cheio de estrelas. Amanhã levaria minha filha para a escola novamente e iria trabalhar com paixão ardente. Viveria uma vida brilhante, independente e feliz porque merecia. Ao sair pelas portas do hospital Albert Einstein, a escuridão da noite parecia se intensificar atrás de mim. As sirenes das ambulâncias continuavam uivando lamentosamente, mas meu coração estava estranhamente calmo. Deixei Mercedes para trás com a verdade cruel e dor extrema. No entanto, meus passos de repente diminuíram, não por arrependimento, nem com intenção de voltar para pagar os R$35.000 e salvar aquele traidor. Aquele dinheiro era meu sangue e suor, o futuro da minha filha Lily. Nem nos meus sonhos mais loucos pensaria em gastá-lo na vida do homem que tentou empurrar minha filha e eu para a morte. Mas bem no fundo do coração, a consciência de um ser humano permanecia. Eu era diferente deles, mesmo que fossem meus inimigos. Meu orgulho não me permitia ser tão cruel a ponto de ignorar uma vida se apagando por falta de dinheiro. Parei ao lado do meu carro e peguei o celular. Não liguei para Mercedes. Liguei para um parceiro antigo da minha empresa, o Sr. Mendes, diretor da Fundação Ponte do Amor. Sr. Mendes, é a Vitória. Desculpe ligar a esta hora. Sim, é que há um paciente urgente no Hospital Albert Einstein, um jovem, muito grave de acidente de trânsito e de família humilde. Sim, a mãe é idosa e frágil, e eles foram enganados e perderam todo o dinheiro. Não conseguem pagar o depósito da cirurgia. Respirei fundo e falei calmamente. Agradeceria se pudessem analisar o pedido de auxílio urgente. Eu me responsabilizo por ele. Sim, só o que as regras da fundação permitirem. Não, por favor, não diga que eu pedi. Diga apenas que soube pela rede hospitalar. Desligando, soltei um suspiro de alívio. Foi a última e mais digna coisa que pude fazer por Bruno. Não tirei o dinheiro do meu bolso, mas com meu crédito abri um caminho de salvação para ele. Fiz isso não porque restasse algum afeto romântico, mas porque queria acumular bom karma para minha filha. Queria poder dizer orgulhosamente no futuro que vivo fazendo o certo como ser humano, sem nada do que me envergonhar. Olhei ao longe para o saguão do hospital. Mercedes ainda estava sentada ali apertando o cartão que eu tinha deixado, parecendo desolada e encolhida como uma folha seca enfrentando uma tempestade. Ela nunca receberia os R$35.000 de mim. Teria que carregar o peso da vida dele sozinha. Teria que vender o sobrado de 4 andares que era seu orgulho e alegria para pagar as dívidas e as contas médicas do filho. Esse era o preço que ela tinha que pagar. Abri a porta do carro e me sentei ao volante. O suave aroma de perfume dentro me envolveu, apagando o cheiro nojento de desinfetante. Meu rosto no retrovisor parecia um pouco cansado, mas meu olhar brilhava com determinação. Adeus. Passado, sussurrei. Liguei o motor e o carro deslizou suavemente pela estrada vazia. Pensei em Lily, que estaria dormindo tranquilamente em casa. Amanhã de manhã, quando ela acordasse, eu contaria uma história diferente na hora de dormir. Uma história sobre uma mamãe que lutou contra um dragão maligno para proteger o castelo feliz de mãe e filha. Ensinaria à minha filha que a bondade é valiosa, mas deve ser oferecida às pessoas certas. Ensinaria a ela a não deixar ninguém pisar no seu valor e a sempre ter uma rota de fuga, independência financeira. Porque quando a tempestade chega, o apoio mais sólido são suas próprias 2 pernas e o dinheiro que você ganhou sozinha. Naquela noite, dormi profundamente sem sonhos. O pesadelo de 5 anos e o eco da ligação da meia-noite tinham terminado completamente. Com um corte civilizado e firme, eu tinha cortado o fio nojento do destino. Mas a vida continuava.
O tempo, como areia escorrendo pelos dedos, trazia mudanças inesperadas, e o karma, o juiz mais justo, proferiu sua sentença final para todos nós de uma forma que ninguém podia evitar. 2 anos depois, numa fria véspera de Ano Novo em São Paulo, toda a cidade se preparava para a festa. Eu estava no meu escritório no 20º andar, olhando para a cidade cheia de luzes piscando. Na minha mesa, uma placa brilhante dizia: Vitória Martins, vice-presidente. Nos últimos 2 anos, eu não tinha parado de me esforçar. De mulher abandonada pelo marido e expulsa pela sogra, tornei-me uma das executivas-chave do grupo corporativo. Comprei um penthouse de luxo, com vista para o skyline de São Paulo, e trouxe meus pais para morar comigo. Lily, agora no 1º ano, ia para uma escola internacional preparatória e crescia inteligente e bonita como a mãe. Minha vida agora estava cheia de risadas e paz. Desfrutava de viagens ao exterior com amigos valiosos e, acima de tudo, liberdade absoluta. Às vezes, homens bem-sucedidos se aproximavam, mas eu não tinha pressa. Desfrutava plenamente a felicidade de ser uma mulher solteira e orgulhosa. Na tarde da véspera de Ano Novo, dirigi para comprar decorações para minha nova casa. Enquanto esperava no semáforo de um cruzamento movimentado na Avenida Paulista, uma cena na calçada me congelou. No pavimento frio da rua comercial agitada, uma velha de cabelos completamente brancos, vestida com roupas velhas e rasgadas, estava sentada no chão. Tentava dar, colherada por colherada, uma papa para um homem sentado numa velha cadeira de rodas ao lado. O homem era pele e osso, mãos e pés torcidos, boca caída, olhos vazios fitando o infinito, e baba escorria pelo queixo, molhando o babador sujo no peito. Embora a poeira do tempo e das dificuldades os tivesse deixado num estado miserável, reconheci imediatamente Mercedes e Bruno. Bruno não tinha morrido. A cirurgia salvou sua vida, mas as consequências graves do dano cerebral o deixaram hemiplégico. Tendo perdido a fala e as capacidades cognitivas, vivendo como um vegetal, tornou-se uma criança num corpo de gigante. Não sentindo nada, dependia inteiramente dos outros para todas as necessidades diárias, como comer e se limpar. E Mercedes, depois de vender o sobrado no bairro Nobre com prejuízo para pagar as dívidas e contas do hospital, ficou sem nada. Com o dinheiro restante, mal conseguia alugar um quarto mofado num bairro degradado. A sogra, que um dia foi arrogante e autoritária, agora tinha se tornado a serva vitalícia do filho deficiente. O sinal levaria 30 segundos para abrir. Baixei um pouco o vidro da janela para ver melhor. Come, filho. Mais uma colherada. Mamãe está implorando, suplicava Mercedes com voz rouca e chorosa. Com mãos trêmulas, levava a papa à boca de Bruno, mas ele teve uma leve convulsão e derrubou a tigela. A papa quente espirrou nas roupas dos dois. Mercedes desabou chorando. Enquanto limpava a papa das roupas do filho com as mãos nuas, batia no peito. Meu Deus, por que minha vida é tão difícil? Queria que você tivesse morrido naquela hora. Seria um alívio. Júlia, maldita. Você nos arruinou. Bruno, sentado ali, fazia barulhos sem sentido e chorava com olhos sem alma. Talvez no fundo do subconsciente destroçado ainda sentisse dor e arrependimento, mas não conseguia falar nem se mover para expiar seus pecados. Estava preso na prisão do próprio corpo, forçado a ver impotente como sua mãe idosa sofria todos os dias por causa dele. Essa era uma punição mais terrível que a morte. Vendo a cena, não senti mais ódio no coração, apenas uma tristeza pela efemeridade da vida. Tinha ouvido o rumor de que Júlia, a querida futura nora, após fugir com o dinheiro, foi descoberta pelo amante, o magnata de Florianópolis, que tomou todo o dinheiro dela. Agora vivia miseravelmente, escondida em algum lugar perto da fronteira. Realmente cada um colhe o que planta. Eles um dia tentaram tomar tudo de mim e me encurralar, mas no final a própria ganância e maldade os mergulharam num abismo de onde não podiam escapar. Mercedes ergueu a cabeça e seu olhar pousou no meu carro de luxo. Provavelmente não me viu através dos vidros escuros, mas viu a riqueza que tanto desejou e um dia possuíra. Em seus olhos havia inveja, arrependimento e desespero. Nem nos sonhos mais loucos imaginaria que a pessoa sentada no carro era a mesma nora que ela tinha expulsado por ser inútil. O sinal abriu. Subi o vidro e pisei no acelerador.
O carro deslizou para frente, deixando para trás a imagem daquele par miserável em meio à multidão agitada. Não parei para dar dinheiro a eles, nem desci do carro para humilhá-los novamente. Meu silêncio e minha partida foram a resposta mais clara. Agora pertencemos a mundos diferentes. Dirigi para casa. Lá, meus pais e minha filha me esperavam para o jantar da véspera de Ano Novo. Ao chegar à porta, Lily correu e me abraçou. Mamãe, você chegou. Vovô e vovó estavam esperando você para a sopa. Abracei minha filha, senti o cheiro do cabelo dela e senti o calor da família se espalhando pelo corpo. Estou aqui, meu amor. Vendo a mesa festiva cheia de risadas, meus pais saudáveis e minha boa filha, sorri com satisfação. Essa era a verdadeira felicidade. Uma felicidade construída não em cálculos e enganos, mas em amor verdadeiro, trabalho duro e bondade. Mensagem final do canal. Queridos inscritos, chegamos ao capítulo final da tumultuada história de Vitória, Bruno e Mercedes. Juntos, o rangido da cadeira de rodas na rua, o uivo de uma mãe idosa cheia de arrependimento tardio e a imagem de um carro de luxo desaparecendo na noite da véspera de Ano Novo. Todas essas cenas dançam diante dos nossos olhos, deixando uma ressonância profunda e emoções que as palavras não conseguem expressar completamente. Uma história terminou, mas no coração de cada um de nós florescem milhares de pensamentos sobre as diversas facetas da vida, o dever humano e a jornada para encontrar a verdadeira felicidade neste mundo turbulento. E hoje, enquanto compartilhamos uma xícara quente de chá, refletimos sobre o profundo significado desta história para que possamos extrair lições dolorosas, mas aplicáveis às nossas próprias vidas e viver de forma mais serena, digna e brilhante. A primeira e mais poderosa lição que esta história nos dá é como a lei de causa e efeito funciona de forma justa e às vezes cruel. Ouvimos frequentemente o ditado, colhemos o que plantamos, mas só depois de testemunhar o fim da família de Mercedes, sentimos um verdadeiro respeito por esta lei imutável do universo. Karma não é um julgamento divino, mas o resultado inevitável das ações, palavras e pensamentos que semeamos no mundo. Mercedes e Bruno semearam as sementes de ganância, egoísmo, traição e crueldade, e no final tiveram que engolir aquele fruto venenoso eles mesmos. A imagem de Bruno na cadeira de rodas, incapaz de falar ou se mover, chorando com olhos sem alma, é uma punição mais terrível que a morte. Ele está preso na prisão do próprio corpo, forçado a assistir impotente enquanto sua mãe idosa sofre e a família se arruína. É o preço da traição e da fraqueza. Mercedes também, sua antiga autoridade desapareceu. Deve passar o resto da vida em arrependimento e solidão, sentada na rua alimentando o filho. A lição que isso nos dá é clara. Você não pode construir sua própria felicidade sobre o sofrimento dos outros. O que é obtido por meios vis acaba se dissipando como fumaça. Viva com bondade. Mantenha um coração puro, que é o escudo mais forte que nos protegerá de todas as tempestades da vida. Mas a parte mais brilhante desta história é o ressurgimento deslumbrante de Vitória. Ela simboliza a força, dignidade, independência e profunda compaixão da mulher moderna. Ela se ergueu das profundezas da dor, secou as lágrimas e reescreveu sua vida. A lição que Vitória dá a todas as mulheres é ser independente e autossuficiente. Não deixe sua vida e sua felicidade nas mãos de outros. Quando somos financeiramente independentes, temos voz. Somos respeitadas e temos o direito de escolher. Transforme a dor em força e o desprezo do mundo em motor para voar mais alto. A atitude que Vitória mostrou no hospital nos ensina sobre os limites do amor próprio e do perdão digno. Ela não sacrificou seu futuro para salvar o inimigo, mas cumpriu seu dever mínimo como ser humano. Não foi vingança, mas uma forma de salvar sua própria alma. Deixar o ódio não é esquecer o passado, mas aceitá-lo e seguir em frente. A vida é curta e imprevisível. Em vez de desperdiçar tempo com arrependimentos ou ódio pelo passado, devemos cuidar do presente. Amem-se mais, cuidem da saúde, adquiram conhecimento e passem tempo com as pessoas que realmente importam. Não importa em que situação difícil você se encontre, se nunca desistir e se esforçar constantemente segundo sua consciência, no fim do túnel escuro sempre esperará uma manhã radiante como um arco-íris,
assim como Vitória, que usou a tragédia como trampolim para voar mais alto. Se esta história ressoou profundamente em seus corações e você encontrou uma lição valiosa nela, pedimos que ajude a espalhar esses valores humanos. Um like seu é um grande incentivo e compartilhar pode ser um presente de luz para alguém que está desesperado em algum lugar. E o mais importante, inscreva-se agora no canal e ative as notificações. Da próxima vez voltarei com outra história de vida comovente. Sua companhia é a maior força motriz para continuarmos compartilhando amor e esperança. Obrigada por ouvir. Que a paz esteja sempre em seus corações, calor no peito e amor em suas vidas. Adeus.